como vão todos? Estamos começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de conversar com Otoniel Pinheiro, ele é defensor público e também um dos críticos mais contumazes do governo Jair Bolsonaro, também colunista do Brasil 247, e recentemente o Otoniel, ele registra uma vitória na carreira jurídica dele, porque o Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu anular ou jogar na lata do lixo a lei da escola livre, que foi aprovada em Alagoas, e o Otoniel, ele foi uma das pessoas que ajudou exatamente a construir o argumento jurídico para que o Supremo pudesse ser convencido e derrubar essa lei que foi aprovada em Alagoas, e vários pontos do Brasil, leis dessa iniciativa estão pipocando, e com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, teoricamente, todos os estados do Brasil eles terão de seguir, ou seja, colocar na lata do lixo, esquecer, rasgar leis que foram criadas ou construídas com esse mesmo propósito. Otoniel, como vai você? Tudo bem? Eu queria perguntar a você exatamente sobre essa vitória que você registrou, aliás, Alagoas registrou lá no Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista jurídico, significa que o Supremo automaticamente faz com que leis semelhantes aprovadas em outros estados, elas deixem de valer, é isso? Salve, Odilon, um grande abraço para os telespectadores do Repórter Nordeste e esse grande jornalista aí que eu tenho um imenso prazer de estar dialogando aí, que tem história nas Alagoas. Olha só, desde o começo, desde os primórdios, eu venho acusando esse projeto de lei que em Alagoas ganhou o nome de Escola Livre e que passou a surfar em todo o país, em várias câmaras legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas e a própria Câmara dos Deputados, nessa formatação desse projeto de lei, surfando no obscurantismo, surfando muitas vezes na inocência e na ignorância de muitas pessoas, afirmando, acusando uma falsa doutrinação dentro da escola, dentro das universidades, e com isso apresentando o que eu afirmo, que eu sempre digo, um remédio de câncer, uma quimioterapia para tratar uma gripe, né? Se reclamam de eventuais excessos de um professor, que é caso de menos de 0,1%, que existiam outras formas de se combater a situação e não empurrar uma pauta, um projeto, uma intenção profundamente ridícula, profundamente destruidora do avanço da pesquisa, do avanço da discussão em sala de aula e da educação brasileira como um todo. E esse projeto ele veio parar aqui em Alagoas, através de um grupo profundamente reacionário aqui, que não entende absolutamente de bulhufas, nem de pedagogia, nem de educação, e foram apresentar o deputado Ricardo Nezin, por intermédio de um cidadão que foi o líder do Escola Sem Partido no Brasil, o Miguel Najib, que deixou esse projeto aqui para essa turma apresentar. E aí fizeram uma confusão, uma mistureba com religião, uma mistureba com informações falsas. Primeiro, eles falavam, na justificativa do projeto, que é fato notório que os professores doutrinam os seus alunos. Enfim, nós sabemos que a nossa sociedade ela é construída através de dogmas, através de manipulações, através de construções de uma determinada pauta, uma determinada ideologia da classe dominante. Isso sempre foi, isso eu acho que sempre será a nível mundial e na história da humanidade. E aí que quando se começa a discutir no seio da sociedade,
pautas que divergem dos interesses das classes dominantes, da religião dominante, do pensamento predominante, aí é que vem a revolta, aí é que vem o contra-ataque. E eu estou falando na sociedade como um todo. E quando você observa nas escolas, por intermédio dos professores, por intermédio da pesquisa científica, por intermédio da ciência, uma construção de pautas que podem antagonizar com o pensamento da classe dominante, aí ocorre uma reação dessa classe dominante que não quer ter questionado seus dogmas seculares ao longo do tempo, que não quer um pluralismo de ideias, que não quer que o professor abra a cabeça do aluno para novos horizontes, não aqueles empurrados pela ideologia dominante, que não quer que a ciência desenvolva, que é sempre essa contradição. Ciência e obscurantismo, ciência e religião, isso sempre existiu desde o começo da modernidade. Eu costumo dizer que quando a religião se desprendeu do Estado, foi que começou a humanidade a se desenvolver. Daí o renascimento cultural, daí o iluminismo, daí o desenvolvimento do próprio direito, daí o desenvolvimento e surgimento do próprio Estado moderno, deveu-se a esse desamarre entre a igreja e o Estado, que quando eles andavam juntos, né, abraçados um com o outro, nós vimos que a humanidade não evoluiu, ficou mais de 1000 anos sem evoluir. E quando começa essa situação, aí é que a humanidade começa a crescer. Odilon, aí veja, aí aqui em Alagoas você vê claramente uma pauta obscurantista, uma pauta ultramente reacionária, não baseado em ciência, mas baseado em achismos, e elaborou esse projeto Escola Livre aqui para a Assembleia Legislativa votar. É claro que a gente sabe que os deputados eles não são votados pela preparação intelectual e pedagógica e educacional, eles não estão, a imensa maioria deles não está nem aí para isso, bulhufas para esse tipo de situação, e aí empurra o que o sistema disser, empurra, vota aquilo que o padre chegar e diga, vote assim, assim, assado, porque, repara, imagine só a Igreja Católica que participou da aprovação desse projeto, que, inclusive, o pároco da Igreja Católica aqui passou um recadinho para os deputados, uma carta pedindo a aprovação desse projeto, num profundo desconhecimento da matéria, baseado exclusivamente em pessoas desinformadas, pessoas despreparadas, para empurrar uma pauta política determinada, de uma corrente política determinada, que eu não considero isso nem conservadorismo, que é o reacionarismo, que empurra essa pauta para votar um projeto para destruir a educação, para destruir a pesquisa, para destruir o pluralismo de ideias, para destruir todo o antagonismo que se tem dentro das universidades e das escolas também, né? Daí que vem a aprovação, né? O governador Renan Filho veta o projeto e eles derrubam o projeto mesmo com a praça cheia de estudantes, professores, especialistas contrários ao projeto. E a nossa Assembleia Legislativa foi e derrubou o veto e transformou essa barbaridade, essa coisa ridícula e ignorante, que chama-se Escola Sem Partido, que aqui ganhou o nome de Escola Livre, transforma isso em lei. E aí nós começamos a articular, dialogar com a sociedade. Eu, acima de tudo, como dever de cidadão, tive a obrigação de abrir os olhos para as pessoas, né, acerca desse projeto maléfico, né, dos males que esse projeto iria causar à educação brasileira. E aí eu fui dialogar com professores em São Paulo, dei palestra lá no Congresso da UNE, da Associação Nacional de História. Também eu fui dar uma palestra para esclarecer acerca desses perigos e apontar os rumos jurídicos de como quais os caminhos para derrotarmos isso, né? E graças a Deus nós tivemos o grande apoio essencial do Sinteal aqui, do sindicato também, dos professores, que por intermédio do Sindicato Nacional eles ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade número 5537 e número 5580, né, questionando essa barbaridade.
apontando as inconstitucionalidades. Entre elas, eu não vou falar nem aqui, a primeira delas é do ponto de vista formal, que não poderia um deputado apresentar um projeto de lei que tocasse em educação, principalmente na educação, Claro. na esfera do poder executivo, né? Na esfera do poder executivo. Eu estou falando do teor do projeto, que obriga o professor a ser neutro. Meu amigo, você obrigar alguém a ser neutro, obrigar um ser humano a ser neutro sob pena de sofrer punição. Você vai dizer para o professor, você vai ter que ser neutro. Senão, um aluno pode lhe denunciar e você sofrer um processo administrativo. Mesmo que ele não seja punido, sofrer um processo administrativo já é uma punição, já é uma perseguição, já é algo que amedronta o professor a tocar em determinados assuntos contrários à classe dominante, contrários ao que reacionarismo de direita obscurantista pensa. E ele vai ter medo, dizer, não, eu não vou falar algo que incomode o Jair Bolsonaro, por exemplo, porque senão eu vou sofrer um processo administrativo por um aluno reacionário. Então, há outras pautas. O professor não pode praticar doutrinação. E a lei não diz o que é doutrinação. A doutrinação fica na cabeça do aluno reacionário, do aluno bolsonarista, que vai processar o professor por qualquer coisa que ele fala em sala de aula, por qualquer tipo de pesquisa que ele aborde, por qualquer tipo de discussão. Por isso que o nome é a lei da mordaça, porque o professor ele fica tolhido, se coloca uma espada na cabeça do professor para ele não abordar determinados assuntos, fazendo com que a educação não avance, fazendo com que as pesquisas científicas não avancem. Não é à toa, meus amigos e minhas amigas, a gente já conhece o estilo do Bolsonaro. O estilo do Bolsonaro é fazer antagonismo com a ciência. Olha aí o que ele fez aí durante a pandemia no Ministério da Saúde, né? Qualquer ministro da Saúde que fosse em harmonia com a ciência, ele botava para fora, porque é o estilo dele. Porque é o estilo da direita reacionária brasileira ser contra a ciência. Não é questão de educação, de doutrinação. Isso está mais que provado. Eles incorporaram o espírito secular da nossa classe dominante para poder querer impor dentro da sala de aula, impor a mordaça para que não se discuta algo que vá antagonizar com os interesses da classe dominante. E aí outras expressões que trazem esse projeto que, efetivamente, o objetivo principal dele aí é, sem dúvida alguma, destruir a educação brasileira. E coloca aí um nome bonitinho, Escola Sem Partido, para enganar os desinformados. Não, eu quero uma escola sem partido, mas quando a gente vê o teor do projeto, é escola sim, com um partido único, com o partido da classe dominante, com o partido do reacionarismo e com o partido do obscurantismo. Otoniel, teve um dado que me surpreendeu em toda essa situação do Supremo, foi um voto divergente e exatamente o voto do Marco Aurélio Melo. Você se aprofundou em relação a isso, tentando descobrir o porquê dele ter votado contra a respeito disso? Explica um pouco para a gente essa situação. Eu achei estranho, porque na minha concepção, nenhum jurista, o mínimo de conhecimento que tivesse, não teria coragem de votar a favor de uma barbaridade dessa. O que há na realidade é que quem elabora o voto não é o ministro, são os assessores do ministro, né? E os assessores do ministro não põem a assinatura, e principalmente porque o julgamento foi virtual. E esse julgamento virtual, ele é aberto dentro da plataforma, dentro do Supremo Tribunal Federal, para os ministros votarem durante uma semana, enviarem o seu parecer, o seu voto, ou se vão concordar com o relator, e aí que o ministro Marco Aurélio, durante essa semana, ele enviou o seu voto. Eu li o voto, enfim, ele querendo reafirmar pautas, ele querendo negar tudo que a melhor jurisprudência constitucional afirmava, ele querendo negar que não seria atribuição da União, e sim o Estado poderia legislar sobre normas gerais de educação.
ele afirmando que poderia ser de um deputado a proposta, ele afirmando que as pautas aí não trariam um cerceamento da liberdade de desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Eu não sei efetivamente se aconteceu alguma coisa ou enfim, eu quero apenas não somente lamentar, como deixar em observação por que ele fez um voto tão esdrúxulo, né? Um voto tão esdrúxulo como aquele. Né? Eu achava que nenhum ministro teria a coragem de votar a favor de uma aberração daquela, mas infelizmente aconteceu. Otoniel, uma das discussões, uma das principais discussões que existiu em cima desse projeto era a respeito da proibição, da manifestação de pensamento, a liberdade, no caso, de expressão, que é um direito constitucional, e isso estaria sendo violado pelo projeto. Teve alguns dias atrás, eu não me lembro qual foi o município no Brasil, aliás, desculpa, não me lembro qual foi o estado brasileiro, foi apresentada uma proposta de escola livre, ela até mais dura em relação ao que Alagoas tinha aprovado, que enquanto em Alagoas existiam brechas para que quem quisesse interpretar a lei pudesse fazer de qualquer jeito, eu vi nessa outra proposta, que infelizmente agora eu esqueci o estado e esqueci o propositor, ele chegava a propor até a prisão de professores que pudessem exercer a tal da doutrinação em sala de aula. Eu queria saber o seguinte, a Constituição hoje, ou algum ponto da jurisprudência brasileira, ou pelo menos o Supremo Tribunal Federal, existe algum debate a respeito do que é doutrinação, como funciona a doutrinação, como ela se localiza, como é que ela se executa em relação a algumas situações, já que a tal da doutrinação era uma das bases para poder justificar, no caso, o escola sem partido ou escola livre. Odilon, confesso que eu nunca vi nenhuma construção jurisprudencial para se determinar o que é o que não é doutrinação. Eu não vi até agora, não tomei conhecimento. Mas é fato que existem nos projetos a questão da preocupação primordial com a suposta doutrinação. Os professores doutrinadores, aqueles professores maus que vão doutrinar o camarada a ser comunista, a ser de esquerda, etc. e tal, a ser contra o Bolsonaro. E aí, eu sempre reafirmei, desde o começo, que o termo doutrinação, além de não ter determinado em canto nenhum que seria uma doutrinação, é um termo genérico e vago, que ele afronta o artigo 206, inciso 2 da Constituição Federal, que é a liberdade de ensinar e de desenvolver a pesquisa e o saber. Liberdade de ensinar e, consequentemente, a liberdade de aprender do aluno que está querendo assistir a aula. Porque, veja, quando você impacta uma mordaça no professor, você cesseia a liberdade de aprender do outro aluno que está querendo assistir a aula. Tem um aluno que está querendo tumultuar e o outro aluno está querendo assistir a aula. Então, você cesseia a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, a liberdade do desenvolvimento da pesquisa. E aí você... o que é que acontece com essa lei? Que proíbe a doutrinação sem estabelecer parâmetros, que diz que o professor tem que ser neutro. Ele pratica um excesso desproporcional na questão das limitações das liberdades. Nós sabemos que no direito as liberdades elas têm que conviver. Não existe liberdade absoluta. As liberdades elas convivem na sociedade
e elas têm os seus limites nas leis ou na própria interpretação constitucional. E quando a gente aplica um limite com esse tipo de critério, doutrinação, o professor tem que ser neutro, o professor não pode praticar atividade político-partidária em sala de aula, esses termos genéricos que podem X interpretações, nós estamos excedendo nessa questão da limitação da liberdade de ensinar e de aprender. Há um excesso aí, né? Um excesso que aniquila a liberdade de ensinar do professor e a liberdade a aprender do aluno do bem, do aluno que quer efetivamente assistir aula, que quer efetivamente ter acesso a outras pautas que não aquelas bolsonaristas e aquelas reacionárias. Então, há sim um excesso. Mas com relação a isso, se há ou não há uma pauta aí definida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito disso, ainda não, né? E não seria adequado, no meu entendimento, o Supremo Tribunal Federal a esfera para taxar o que seria isso. Porque, além de ser um termo bastante genérico e de difícil conceituação, com um viés político muito forte, é efetivamente um caminho para o cerceamento muito grave, muito grande da liberdade de ensinar e de aprender. Otoniel, se automaticamente o Supremo ele derrubou a lei alagoana, isso significa que isso já pode ser aplicado em todos os estados, ou seja, nenhum estado ou nenhum município pode levar adiante. Não, veja. O que acontece é que não há um efeito vinculante. Por quê? Porque essa lei é a lei específica de Alagoas. A lei específica do caso aqui de Alagoas. Não há um efeito vinculante. Mas qual é a novidade? Qual é o que tem de diferente nessa decisão do Supremo Tribunal Federal? É que, pela primeira vez, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a escola sem partido, julgou o teor, toda a base estrutural do escola sem partido. O plenário ele deu uma resposta. Isso quer dizer que qualquer lei que questione também projetos idênticos, vamos supor, a lei é aprovada pelo município de Ji-Paraná, lá em Rondônia, a lei aprovada por Curitiba, por Belo Horizonte. Então, ela tem esse mesmo teor do Escola Sem Partido de Alagoas, que ganhou o nome de Escola Livre, e a gente sabe qual é a resposta do Supremo Tribunal Federal para esse tipo de situação. Então, gera o quê? Uma jurisprudência não vinculante, mas uma jurisprudência muito forte em relação à constitucionalidade ou não desse projeto. O Brasil todo agora sabe, né, ou a partir dessa semana vai saber, que a escola sem partido é inconstitucional e que não adianta botar esse projeto para frente, que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar ele. E com uma grande maioria, de 9-1, né? E, enfim, para mudar essa formação do Supremo Tribunal Federal vai durar muito tempo. E eu mesmo assim repito, eu duvido, eu tenho as minhas dúvidas, mesmo os ministros bolsonaristas indicados pelo bolsonarismo, não sei se teriam a coragem de colocar a chancela num projeto tão esdrúxulo como esse. Mas, enfim, resumindo a resposta para o telespectador. Não vincula. Mas ele pode ser usado, o acórdão do Supremo Tribunal Federal pode ser usado para ser mostrado em todo o país, em todas as casas legislativas, dizer aqui, esse projeto aqui é inconstitucional. Se for para frente, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar e vai ser desmoralizado. O que é que precisa para se tornar vinculante nesse caso? Não, para se tornar vinculante, teria que ser uma lei de caráter federal, né? Uma lei da Câmara dos Deputados, aprovada, né? E que abrangesse todo o país. Né? Que abrangesse todo o país. Aí ela estaria vinculante, preste atenção, nas atividades jurisdicionais. Então, o que é o efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal? O efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal, ele não vincula aquilo que o Poder Legislativo vai votar, não. Porque o Poder Legislativo ele tem a liberdade para votar o que ele quiser. O efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal é em cima do próprio Judiciário.
das decisões dos tribunais de justiça estaduais, das decisões dos juízes. É isso que a gente chama de efeito vinculante. Mas o efeito vinculante, ele não serve para as casas legislativas, assembleias legislativas, o Senado, porque, em virtude do princípio da separação dos poderes, o poder legislativo ele tem essa autonomia. O poder legislativo, por exemplo, é constitucionalmente possível, ele pode votar a nível federal, por exemplo, uma lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ele pode muito bem fazer isso. Né? É permitido constitucionalmente, porque o efeito vinculante a nível do Supremo Tribunal Federal, ele vincula unicamente o Poder Judiciário. Que fala a respeito do Escola Sem Partido, que eu gostaria só de ler. Ele mostra o seguinte: o STF refutou 4 iniciativas municipais que proibiam a abordagem de gênero nas escolas. A última decisão, de 26 de junho, no caso, ele ainda não considerava a decisão de Alagoas, considerou inconstitucional o artigo do Plano Municipal de Educação de Cascavel, no Paraná, de 2015, que vedava a adoção de políticas de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Eu me lembro que nesses debates, eu acompanhei muito esse debate com você, enfim, e eu também me mostrando, inclusive, contrário a respeito disso, eu, Ana Cláudia Laurino, enfim, a gente falou bastante a respeito disso. Eu me lembro que uma das situações que pegava exatamente nessa história da lei era a questão de se discutir sexo em sala de aula. E aí foi mais ou menos na mesma época em que começavam a circular aqueles vídeos da Damares falando que as professoras do Nordeste, elas faziam, elas ensinavam manual de bruxaria na sala de aula. Também existia a ideia da pedofilia, professores que estimulavam a pedofilia, e até a situação do PT, no caso, de ensinar alunos a se masturbarem, alunos com 6, 7 anos de idade, enfim, ou então dizendo que não se poderia ensinar que menina era menina e menina era menina, enfim, uma distorção, no caso, de ideias em relação a isso. Otoniel, você teve contato com muita gente em todo o país discutindo essa situação. Em algum momento você percebeu que tudo isso, que esse discurso que a extrema-direita utiliza para poder justificar essas ações esdrúxulas ou malucas, enfim, do que se prega, do que se fala, em algum momento você percebe que, ou você percebeu, que eles estavam, essas pessoas que falam isso, elas deliberadamente, elas estão mentindo, ou elas acreditam realmente nesse tipo de situação, ou são pessoas que têm algum tipo de perversão. O que é que você percebeu conversando, é claro, com outras pessoas em todo o Brasil a respeito desse tema? Odilon, nós tivemos esse fato culminante com Jair Bolsonaro mostrando um kit gay de sexo em pleno Jornal Nacional na campanha eleitoral. Exatamente. Isso foi demitido pela própria Rede Globo, isso foi contra as regras do próprio da entrevista no Jornal Nacional, mas ele mostrou. Eu acho que, no fundo, ele sabe que é mentira. Os cabeças, eles sabem que aquilo é uma mentira, aquilo é uma farsa construída deliberadamente para surfar em cima da ignorância das pessoas, para tirar dividendos políticos em cima disso. Você falar a questão do kit gay, que os professores estão ensinando as crianças a se masturbar. Teve até mamadeira de piroca, gente. Mamadeira de piroca, que isso 2 semanas antes da eleição, por ordem lá do cidadão chamado Steve Bannon, que foi preso, que ele arquitetou tudo, foi espalhado pelos WhatsApp do Brasil, essas conversas de ideologia de gênero, de sexo nas escolas. Isso serviu para eleger muita gente. Isso serviu para eleger o Jair Bolsonaro. Né? Esse tipo de conversa, esse tipo de mentira. É uma mentira deliberada para enganar as pessoas a respeito de um cenário que não existe. Né?
de um cenário absolutamente falso. Né? Falaram que uma cartilha que estavam distribuindo em sala de aula. Não, foi uma cartilha há muito tempo que não foi nem sequer distribuída, que era a intenção de distribuir com os professores, para orientar o aluno, a aluna, a não ser estuprado dentro de casa, a não ser estuprado pelo tio, a não ser estuprado pelos parentes com que convivem dentro de casa. Orientar essas questões que são muito importantes. Cartilha direcionada aos professores. Então, quer dizer, aí vem esse discurso, que é que a gente percebe nisso claramente, essas pessoas ganham esse discurso, chocam a população com esse tipo de situação, tentam envolver politicamente o aspecto da esquerda, aí, o indivíduo que formou a cabeça contra as pautas progressistas ao longo de sua vida, contra a própria esquerda, ele já se sente seduzido por esse tipo de mentira, a levar adiante esse tipo de mentira e psicologicamente acreditar nesse tipo de mentira. E o que é que termina resultando numa estabilidade e na eleição de uma porção de gente despreparada, de uma porção de gente que não entende bolhufas e que vai para lá para mentir, para de pautas que não existem. Então, o que é que eu acho? A cúpula, ela sabe que aquilo é mentira, mas de acordo com a situação política, sociocultural do Brasil, as pessoas terminam acreditando naquilo, terminam achando que aquilo é realmente verdade e terminam fazendo gosto político daquele cidadão que está tentando lograr dividendos políticos, fazendo estardalhaço em cima de nada. Tem um material que saiu por esses dias, logo depois que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu sobre a lei alagoana. Você falou do Miguel Najib, e aí tem dizendo o seguinte: o advogado Miguel Najib, fundador do Escola Sem Partido, anunciou o fim de sua participação no movimento. Segundo ele, os canais administrados por ele também terão as suas atividades encerradas. Anuncio com tristeza o fim da minha participação no movimento Escola Sem Partido. Cessa as atividades dos canais do ESP, que é o Escola Sem Partido, sob minha responsabilidade. Eu acho interessante uma coisa, nesse material aqui não tem, mas eu me lembrei disso, é que você falou do Miguel Najib, e não existe um apoio do Bolsonaro ou dos bolsonaristas a respeito do Escola Sem Partido, mas eu me lembro, alguns meses atrás, aliás, eu me lembro no decorrer de todas essas discussões do Escola, que o Miguel Najib, ele reclamava do Bolsonaro porque o presidente não estava dando apoio às ações desse movimento que existia do Escola Sem Partido. Veja só, a gente sabe da força e do poder que tem o presidente da República. Se o Najib, obviamente, ele não deveria estar mentindo, já que, em tese, ele e o Bolsonaro, eles são partidários da mesma ideia. Se o Bolsonaro ele estivesse pragmaticamente, não somente através do discurso, mas movimentando todas as forças possíveis para fazer com que esse projeto ele não fosse levado adiante, no caso o Supremo ele tivesse decidido como ele decidiu. Você acha que o projeto em si, o Supremo, não seria pressionado o suficiente para poder, ao invés de dar esse resultado favorável a Alagoas, fazer com que a lei pudesse valer? Você enxerga dessa maneira, Otoniel? Ou seja, o Bolsonaro ele se esforçou pouco, como já disse o Najib, a respeito de todo esse movimento, por isso que o Supremo ele acabou decidindo por maioria absoluta, quase absoluta, 99%, né, a respeito desse projeto?
Bom, Odilon, deixa eu explicar, né? Esse Miguel Najib, logo no começo, lá em 2016, ele se revoltou com um texto que eu divulguei no Repórter Alagoas, na época, né? Eu divulguei um texto contra o Escola Livre. Aí ele mandou Quando a gente ainda era Repórter Alagoas, exato. Ele mandou um parecer para cá, para Alagoas, revoltado com o meu texto. Ele realmente ficou preocupado com os meus posicionamentos. Veja, como é que nasce, para você entender como é essa participação do Bolsonaro, você tem que saber como é que nasce o Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido é um movimento que existe há muito tempo, fundado pelo próprio Miguel Najib, lá em 2004. Em 2004. E ele começou a ganhar força com um cidadão conhecido hoje em todo o Brasil, chamado Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho começou Exatamente. a achar interessante essa história do Escola Sem Partido e começou a falar. E ele começou a falar, e como o Olavo de Carvalho é um cidadão que doutrina bem muitas pessoas, né, um cidadão de uma ignorância formidável, e ele consegue doutrinar aquelas pessoas, ele começou a falar no Escola Sem Partido e tal, e tal. E aí, quando o Olavo de Carvalho começa a falar no Escola Sem Partido, ele começa a ganhar corpo. Agora, só que quando ele sofre esse primeiro impacto, que começa aqui em Alagoas, essa primeira resistência que começa aqui em Alagoas e começa a ganhar a todo o Brasil, as pessoas começam a entender que tem problemas jurídicos, constitucionais dentro do projeto. E aí, de uma hora para outra, o Olavo de Carvalho ele muda de opinião. Ele silencia a respeito do Escola Sem Partido, ele tira o time de campo, ele, inclusive, já chegou a vestir uma camisa do Escola Sem Partido, do movimento Escola Sem Partido. Tão engajado que ele era com o Miguel Najib. Ele colocou a camisa e, com o tempo, ele foi abandonando. Chegou em meados de 2018, ele disse, não, eu nunca concordei, olha o que o Olavo de Carvalho falou, eu nunca concordei com Escola Sem Partido através de lei, eu acho que deveria ser assim, assim, assado. Ele mudou totalmente o discurso dele. Ele, efetivamente, esse abandono do Olavo de Carvalho para o movimento Escola Sem Partido enquanto projeto de lei foi um impacto significativo para o Miguel Najib. E ele, quando o Olavo de Carvalho abandona, ele disse, não, eu vou tirar o meu time de campo, eu vou tirar, eu não vou mais falar sobre isso. E a família Bolsonaro, se você pegar vídeos, textos, até 2017, eles eram ferrenhos defensores do Escola Sem Partido. Né? Tem vídeos do Carlos Bolsonaro defendendo com os presidente, explicando em plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas ele nunca apresentou o projeto. Engraçado, porque você só interrompendo você. Não, mas tinha um projeto lá no Rio de Janeiro, tinha na Câmara. E eu não sei se foi apresentado pelo Carlos Bolsonaro, né? Não, o Carlos Bolsonaro é São Paulo. Não, o Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal. Sim. Eu estou confundindo, exato. Rio de Janeiro. Isso, exatamente, é verdade. Tem até um fato histórico que o Jair Bolsonaro foi para essa audiência pública. O Jair Bolsonaro, enquanto deputado federal, foi para essa audiência pública. Tem até uma foto com ele ao lado de um cidadão que foi fantasiado de Hitler. Não sei se você lembra dessa foto do Bolsonaro. Acho que sim. Com um cidadão, com a foto, o cara fantasiado de Hitler, com um bigodinho, com a cruz e tudo. Então, aí o Bolsonaro tirou foto. Essa foto foi tirada, perdão, na audiência pública do Escola Sem Partido da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então aí você viu Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, vestindo a camisa do Escola Sem Partido enquanto projeto. Aí quando o Olavo de Carvalho abandona o barco, quando o Olavo de Carvalho disse, eita rapaz, esse projeto aí não vai para frente não. A gente vai sofrer uma derrota e o movimento Escola Sem Partido, enquanto ideologia, ele vai ser desmoralizado. Aí o Olavo de Carvalho picou a mula, como a gente fala. Ele vazou. E quando o Olavo de Carvalho vaza, a gente vê o silêncio da família Bolsonaro em torno dessa pauta. Tanto do Jair Bolsonaro, como do Carlos Bolsonaro, como do Eduardo Bolsonaro, eles não mais falam no movimento Escola Sem Partido. Eles abandonaram. Eu acho que eles estavam
sofreu uma derrota significativa no Supremo Tribunal Federal. Por isso que não mais a gente vê o Bolsonaro engajado ou falando a favor do Escola Sem Partido. Eu encontrei essa foto aqui, mas eu não sei se vai dar para ver aí pela tela. Acho que dá, não é? Essa mesmo. Pronto, dá para ver. Bolsonaro aqui, exato. Essa foto foi recuperada pelo Marcelo Freixo. Foi recuperada há pouco tempo, foi recuperada ainda esse ano, no início do ano, 18 de janeiro de 2001. O sósia de Hitler, o da direita, concorreu a vereador pelo ex-partido do presidente, quando recebeu doação de Flávio Bolsonaro. No caso, Otoniel, eu queria saber de você o seguinte: a partir de agora, então, a gente aparentemente está livre do projeto do Escola Sem Partido, mas eu não vi em nenhuma das redes sociais nenhum tipo de sinalização de desistência do Bolsonaro em relação, ou do Bolsonaro ou dos Bolsonaro em relação a esse tipo de iniciativa. Pergunto para você, se eles continuarem insistindo em levar adiante essa proposta, pressionar por levar adiante essa proposta do Escola Sem Partido, eles vão estar cometendo algum tipo de ilegalidade, de irregularidade? Explica para nós a respeito disso. Já que politicamente não. Colocou... Politicamente não. Enquanto discussão política, eles podem muito bem voltar a tentar discutir isso, a tentar... O Congresso ele pode aprovar uma lei nesse sentido, Otoniel? Por incrível que pareça, pode. Incrível que pareça, pode. Mas qualquer Assembleia Legislativa no país também pode fazer a mesma coisa. Exatamente. Mas aí ela já tem um aviso. Ela já tem um aviso do Supremo, entendo. O Supremo Tribunal Federal vai anular a lei, declarar inconstitucional. Já tem um aviso. Então, vale a pena, né, gastar verba pública, gastar tempo para o Supremo Tribunal Federal ser novamente acionado e suspender esse tipo de medida, esse tipo de lei? Otoniel, mas em virtude da independência do Poder Legislativo, eles podem, sim, votar. Só interrompendo você falou do Supremo. O Supremo ele pode mudar o entendimento dele? Pode, normalmente, mas eu acredito que não vai mudar nesse caso. Mas que poder mudar, a qualquer momento ele pode mudar. Ele poderia mudar se houvesse pressão do presidente da República? Aí é questão política, é questão da independência. Eu entendo, aí é questão realmente dos poderes, enfim, né? Da independência e da envergadura moral de cada ministro. Depende, né? Isso aí nada impede, que eu acredito que não vá, como eu falei, não se tem coragem para colocar um voto favorável numa coisa absurda daquela, e principalmente mudar o voto agora, né? Numa altura dessa do campeonato. Essa discussão sobre a Escola Sem Partido virou uma muleta na eleição do Bolsonaro, mas não foi uma muleta isolada. Em outros lugares do mundo, a gente nós percebemos, aliás, que muletas nesse sentido eram usadas para poder convencer uma boa parte da população. Bom, Otoniel, mudando de assunto, eu queria perguntar sobre a sua a sua pré-candidatura a vereador em Maceió pelo PDT. Existia um debate no partido, inclusive eu me lembro até de uma foto em que você apareceu junto a Ronaldo Lessa, a Judson Cabral, enfim, discutindo essa possibilidade, mas eu percebi também que houve uma mudança nas redes sociais e é meio que a sua candidatura ela foi considerada importante pelo partido, mas não para esse momento, não para essa eleição. Eu estou errado nisso? Ou seja, você não vai ser pré-candidato, você não vai ser mais pré-candidato pelo PDT esse ano? Como é que ficou? Não, eu não vou ser mais candidato esse ano por motivos pessoais e essa pandemia efetivamente, enfim, algumas coisas pessoais mesmo. E eu agora, as minhas reuniões, tanto com o Ronaldo Lessa, com o Judson Cabral, com a cúpula do PDT em Alagoas, está sendo no sentido de ajudar o partido, de construir o PDT mais forte aqui em Alagoas, ajudar de alguma forma
na candidatura do Ronaldo Lessa. Eu acredito, sim, que é o caminho mais viável para o campo progressista de Alagoas, né? Por isso, eu não só vou votar em Ronaldo Lessa, como eu vou ajudar, de alguma forma, o Ronaldo Lessa nas redes sociais, ajudar os candidatos a vereadores pelo PDT e tentar, sim, construir o partido como forma de efetivamente entender que é um o caminho progressista, assim, a candidatura do Ronaldo Lessa, e no meu entendimento, seria bom, seria uma ótima oportunidade que os campos progressistas de Alagoas se unissem em torno da candidatura do Ronaldo Lessa, deixassem as questões individuais de lado para poder marchar junto com o Ronaldo Lessa e chegar no segundo turno e aí a gente conquistar, tentar lutar para conquistar a vitória. Você acredita no que você está falando? Sim, claro, claro. Eu até já expressei isso. Eu falo em relação à esquerda. Não. Eu falo em relação à esquerda abrir mão das suas candidaturas e apoiar Ronaldo Lessa de maneira pragmática. Você acredita no que você está falando? Sim, veja, assim a gente tenta. Mas eu acho difícil porque tem partidos políticos que têm uma ligação muito forte com os Renan Calheiros. Né? A gente vê isso na prática e na realidade, o PT e o PCdoB, eles que possui cargos do governo, o PCdoB tem cargos do governo. Enfim, a gente sabe que a vinda deles para uma composição contra o candidato do governo é uma coisa praticamente impossível. Mas nós vamos tentar, de todas as formas, até porque eu passei bom tempo lá no PT, tenho inúmeras amizades, não deixei inimizades nenhuma lá, muito pelo contrário. Acho, sim, que deveria haver uma união, mas eu acho improvável no campo político progressista por parte do PCdoB e do PT, justamente por esse vínculo com os Calheiros, que, no meu entendimento, muito prejudica o crescimento do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB aqui em Alagoas. Você acha que os dois partidos eles estão ensaiando, no seu entendimento, na sua visão, no seu entendimento, o PT Sim. e o PCdoB eles estão ensaiando agora lançar candidatos próprios para poder, no segundo turno, apoiar o Alfredo Gaspar, que é o candidato do Renan Calheiros? Não, eles não vão apoiar. Não, eles não vão apoiar o Alfredo porque fica muito na cara. Não, eu acredito que eles vão lançar candidaturas próprias e o objetivo do Renan Calheiros é tirar voto do Ronaldo Lessa, para que o Ronaldo Lessa não vá para o segundo turno. Eu acho sim que o objetivo é esse. E aí eles deixam, né? Porque tanto o PT como o PCdoB. Mas, enfim, é apenas as nossas cogitações de acordo com a realidade. E, de acordo com a realidade, a gente vai filtrando o que a gente pensa ou não. Me diz uma coisa, como é que você avalia o cenário político em Maceió, já que você, enfim, tem um passeio melhor em Maceió? As pesquisas, tem uma pesquisa apontando que o Ronaldo Lessa vem crescendo, enfim, e já se fala até no segundo turno, um provável segundo turno entre JHC e Ronaldo Lessa. Eu queria que você avaliasse esse cenário. Eu vejo em algumas pesquisas que o Ronaldo Lessa está crescendo, que há um entendimento acerca da população, principalmente de funcionários públicos do Estado, funcionários públicos do município, de que o Ronaldo Lessa é realmente, dentre os que estão na disputa, o melhor candidato, não só para a questão de atendimento às próprias pautas do funcionalismo público, mas de uma maneira geral, de construção do município, de experiência, tanto na prefeitura como do governo do Estado, com uma pessoa que a gente sabe o que é que vai vir. A gente já sabe o que é que vai vir, né? É diferente de pautas do próprio Rui Palmeira, do JHC, que a gente mais ou menos sabe qual é a pauta deles, como foi que o Rui Palmeira tratou o funcionalismo público e aqueles que estão do lado
do JHC, quais são as pautas dele, né? As pautas de privatização, por exemplo, como do deputado Davi Maia, que está abraçado com o JHC, a gente sabe muito bem quais são as intenções dessa turma também do JHC. E eu vejo o Ronaldo Lessa crescendo nas pesquisas, muito bem, né, nas pesquisas. Para quem não fez ainda a campanha, para quem não começou, o JHC está na campanha, na rádio dele há muitos anos. O Alfredo Gaspar também já está na campanha há muito tempo, e eu vejo essa possibilidade, sim, real, do Ronaldo Lessa ir para o segundo turno. E o segundo turno aí já é outra eleição, já é outra perspectiva, outra discussão para poder nós avaliarmos os próximos cenários. Muito bem, nós entrevistamos com muita satisfação o defensor público e professor também universitário, Otoniel Pinheiro. Ele foi uma das pessoas que levou adiante a discussão jurídica no Brasil a respeito do escola sem partido, no caso, para poder exatamente desconstruir o cenário que foi erguido pelos defensores do escola sem partido e deu o que deu, ou seja, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei alagoana que criou o escola sem partido, uma versão moderna, entre aspas, do escola livre, não deveria ser colocado em prática. Mas o desafio continua e vamos ver o que pode acontecer. Otoniel, muitíssimo grato pela sua participação aqui. Lembrando que esse programa fica na nossa TV, Repórter Nordeste TV, que é vinculada ao portal repórternordeste.com.br. Você curte, compartilha, chama os seus amigos, enfim, para que essa nossa ideia possa conseguir alcançar mais e mais seguidores. Muito obrigado, Otoniel. Eu que agradeço, Odilon, agradeço a todos que participaram e que nos acompanharam nesta entrevista. Um forte abraço, até a próxima, Otoniel. Até a próxima.